Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. As bem-aventuranças. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 1, assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos gratos pela tua palavra aqui preservada, que está em nossa frente aqui na Bíblia, Senhor. Obrigado por estes homens e mulheres de Deus que lutaram durante tantos anos para que a tua palavra pudesse ser preservada e chegasse até nós com o mesmo poder que saiu do teu coração, com o poder de restaurar e transformar vidas. Obrigado pela tua igreja que aqui está reunida. Obrigado pelo teu Santo Espírito que nos revela esta palavra neste momento, Senhor. Venha me usar, perdoa os meus pecados, que eu seja um instrumento em tuas mãos, para a glória do teu nome e edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. As bem-aventuranças. Jesus estava falando a uma imensa multidão. É o conhecidíssimo Sermão do Monte. Mas antes ele já estava pregando por toda a Galileia e curando muitos enfermos. É o tema do capítulo 4 e do capítulo 5. Nós estamos vendo aqui o Sermão do Monte. Vamos analisar o que é que Jesus está querendo nos dizer através das bem-aventuranças. Você vê que ele repete, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Que bom! São palavras de conforto, são palavras de consolo que o Mestre dá para nós diante de tanta tribulação, de tantas dificuldades que nos são colocadas na nossa vida, durante a nossa caminhada. Começa capítulo 5 dizendo: vendo Jesus as multidões. Já começa por aí. Ele se compadeceu das multidões, viu aquele povo que o seguia por causa dos sinais. Ele vinha curando enfermos, e os sinais atraem as multidões. Os enfermos queriam ser curados. Na verdade, a visão das pessoas é apenas a cura física. Mas Jesus tem muito mais do que apenas a cura física para nos dar.
ele tem, que é muito mais importante do que a cura física, a cura do corpo, é a cura espiritual, é a cura da alma, a cura interior. Por quê? Se curar o nosso corpo, quando morrermos, o corpo, embora tendo recebido uma cura, vai acabar na sepultura. Tendo sido curado ou não, o fim é sepultura. Mas a cura da alma, a cura do pecado, a cura espiritual, nos assegura a vida eterna. Nós saímos então da morte do pecado para a vida eterna. Então vejam o enfoque, a importância que Jesus atribui a isso. Foi para isso que ele veio, resgatar o pecador, levá-lo como uma ponte para o caminho da salvação. E ele diz aqui que viu as multidões, subiu ao monte. Ele se colocou no monte, num lugar em que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Eu desperto a sua atenção para o versículo 2. Diz assim: e ele passou a ensiná-los. O ensino da palavra. É a pregação da palavra que vai trazer a fé, que vai trazer a cura. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível ao que crê. Mas como crer se não há quem pregue? Então o enfoque, você pode observar em toda a caminhada de Jesus, ele fazia as curas, mas o enfoque principal era ensinar as pessoas o caminho. Por isso depois, no início da igreja primitiva, os seus seguidores eram chamados de a seita do caminho, porque ele havia dito: eu sou o caminho. Então, como uma alusão a essas palavras de Jesus, chamavam os seus seguidores no começo da igreja como seita do caminho. Eles eram chamados de seita. Por quem? Pelos fariseus, é claro. É o pessoal da seita do caminho. Se referiam assim aos primeiros cristãos. Então ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando ele diz isso, o que é bem-aventurados? Feliz, bem-aventurados. Quem? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que a gente pode deduzir daqui? Ele está ressaltando os humildes, que na verdade Deus, ele usa os que não são para confundir os que são. Ele usa os fracos, porque quem se acha forte não precisa de Deus, mas quem se acha fraco, quem se sente fraco, esses é que buscam o Senhor. Então os humildes de coração. Por isso que ele diz que os humildes de espírito, que é deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito. E aqui cabe uma pergunta para mim, para você: como tem sido nosso comportamento diante das pessoas, diante da família, diante da igreja, mas principalmente das pessoas que não são do nosso meio evangélico, já que nós precisamos ser o sal da terra, a luz do mundo, fazer a diferença. Nós temos sido arrogantes? Nós temos sido humildes? Se a pessoa tem um cargo, um emprego bom, um cargo de chefia, se exerce um cargo público, se está, por exemplo, na função de prefeito, de vereador, ou quem sabe de juiz, ele tem espelhado nas suas atitudes o rosto de Cristo, o agir de Cristo, a transformação que Cristo produz numa vida, ou aquele cargo sobe a cabeça e como que cega a pessoa? Infelizmente nós temos conhecido
e convivido com pessoas que frequentam as nossas igrejas, que ocupam cargos, e que lá no cargo não é que vá se misturar as coisas, mas poderia agir como um cristão, sendo justo, procurando olhar o lado humano, o lado que Jesus olharia, mas a pessoa, a vaidade cega, e está na igreja apenas talvez para passar o tempo, mas não aplica aquilo que até prega quando tem oportunidade, mas não aplica no dia a dia. Quem tem condição para agir como verdadeiro homem de Deus na função que está, que Deus o colocou ali, mas aí está no cargo, a vaidade, acho que o cargo, a honraria do mundo, a subserviência das pessoas cega, e a pessoa diz: lá no meu trabalho os irmãos não confundam as coisas, nem a paz do Senhor ele dá. Todavia, maltratar até um irmão só porque a pessoa vai à sua procura tentando saber uma informação, alguma coisa, trata como se fosse um lixo, como se fosse um cachorro que estivesse ali. Não, agora quando sai dali na igreja, a paz do Senhor, como vai? E lá no seu gabinete é diferente. As pessoas misturam as coisas. E eu fico pensando muito nessa questão da hipocrisia que a gente encontra. Como tem gente hipócrita. É por isso que Deus diz que o justo viverá pela fé. Não é o crente viverá pela fé, é o justo. Que crente, até o diabo é crente. Até o diabo ele crê que estremece, mas ele não é justo, porque ele não obedece. Ele conhece, mas não obedece. Quantos estão no meio evangélico se fazendo passar por crente, na verdade, por de justo? Seus atos e seus frutos ausentes demonstram exatamente isto. Então, por isso que Jesus diz que os humildes de espírito são bem-aventurados. Você tem sido humilde de espírito? Ou lá naquela sua função, no seu cargo, você tem maltratado as pessoas? Conheci muitas pessoas que você analisa a vida daquela pessoa, é um fracasso só. Ela não consegue sair daquilo, não tem força de vontade para lutar por uma coisa melhor na sua vida. E o tempo vai passando, a idade vai chegando, e ela vai ficando frustrada, porque não se realiza em nada. E pense em um lugar que oferece, de certa forma, um atrativo. É aqui, outra forma de uma igreja. É o púlpito, o microfone. Que poder de atração tem este lugar? E as pessoas acham que é só chegar, já quer ensinar, já quer estar logo no lugar de destaque, como se aqui tivessem holofotes. Mas o propósito não é esse, não. Tem nada a ver. O chamado é para o sofrimento, não é para a glória, porque a glória não é para o homem, a glória é para Deus. E aí as pessoas entram muitas vezes para as igrejas tentando suprir deficiências, frustrações, não realizações da vida secular, e acha que vão conseguir suprir aqui na igreja, buscar glória, atenção, chamar atenção para si, ser reconhecido mas perante os olhos de Deus, irmão, isso aí não é humilde de coração. Pessoas que entram para uma igreja, que querem estar no ministério com o propósito de chamar atenção para si e não para Deus, pode esquecer. É dos tais que quando chegar lá em cima vai dizer: Senhor, Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu expeli demônios em teu nome. Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Está cheio, e a Bíblia diz isso. Então, irmãos, ele já começa, o primeiro ponto é os humildes
de espírito. Depois ele diz que serão bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Que interessante isso. Por que são bem-aventurados os que choram? Nós choramos por muitas razões. De dor, machucou uma perna, um dedo, aí chora de dor. Chora a perda de um ente querido. O que chora com o sofrimento de um irmão. Tem vários os motivos para chorar. De raiva de alguma coisa que alguém fez pra gente. Eu quero acreditar que ele está querendo enfocar aqui os que choram por causa de dificuldades da vida, por causa de tribulações. É mulher sofrendo na mão de marido, marido sofrendo na mão de mulher. O que é que Jesus está dizendo aqui? Nós temos que entender a Bíblia pela própria Bíblia. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem gente que só acha que só deveria viver na farra, na alegria, mas não é assim. Se a gente parar para pensar mesmo, você concorda que a felicidade aqui na terra existe? A felicidade plena pode existir aqui na terra? Eu acredito que nós temos, na nossa ótica, momentos felizes. E o interessante é que a gente só sabe reconhecer esses momentos depois que eles passaram. Eu acho que seria fantástico se eu estivesse vivendo um momento feliz e dissesse: este é um momento feliz. Porque geralmente o que ocorre é que a gente diz assim: rapaz, como eu era feliz e não sabia. Viveu, teve momentos felizes, mas não se deu por conta. Porque na maior parte do tempo, se a gente for olhar direitinho, é problema, irmão. É problema que não acaba mais. É você resolvendo uma coisa e surgindo outra. É que nem a casa, você conserta uma torneira e estraga o chuveiro. Conserta o chuveiro, aparece um problema na calha. Consertou a calha, é a fechadura. E assim você não para nunca. E assim é a nossa vida. Então tem horas que a gente chora porque está passando pela tribulação, mas ele diz: tenha bom ânimo. Por quê? Porque serão consolados. E o consolo vem de onde? O consolo vem do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, porque serão consolados. Se você hoje está chorando, você que está passando hoje por um momento de tribulação, que tem feito você perder o sono, que tem feito você chorar, se você não é uma pessoa que está realmente segura no Senhor, já tinha se desorientado, às vezes é problema no emprego, Deus tem contemplado, e eu sei que o nosso Deus, ele não está alheio à situação que a irmã está. Agora a irmã está na prova. Vai sair aprovada? Vai, em nome de Jesus. Porque a irmã, ela está na prova, mas ela está buscando firmemente o Senhor. E quanto mais aperta a prova, mais ela se aproxima de Deus. Aleluia! Não é desse jeito, irmã? Mais se aproxima e mais força ela encontra. E eu olho para ela e digo: ó, mulher guerreira, glória a Deus. E eu tenho visto com alegria irmãs nossas aqui da igreja que estão enfrentando dificuldades grandes, mas graças a Deus estão firmadas na rocha e estão buscando ao Senhor, não estão indo consultar os búzios, não estão indo procurar as cartomantes, não estão indo se esconder atrás de um copo de bebida, não estão indo ficar em casa. Vem para a igreja, vem orar. Hoje é noite de oração, vamos buscar, vamos orar. Por quê? Então, bem-aventurados os que choram. Por quê? Chora na presença do Senhor, que você vai receber o conforto, o consolo. É Ele que está recolhendo as tuas lágrimas. É Ele que está te dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Vem, irmão, a noite vai passar, não vai ser trevas o tempo inteiro. Essa esperança eu e você temos. Essa noite que está aí não vai durar sempre. Vai ter um amanhecer. Nesse amanhecer
o sol vai voltar a brilhar e tudo será novo de novo. Deus vai fazer um dia novo, com tudo novo. E é essa esperança maravilhosa que nós que cremos no Senhor devemos nos segurar nela, devemos viver seguros nessa esperança de um dia melhor. Como eu amo a passagem que Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se levantará sobre a terra. Eu sei, eu estou aqui, passando por dificuldades, estou com problema disso, problema daquilo, é financeiro, é saúde, é familiar, seja lá o que for, mas eu sei, se eu sei, então eu não vou me apavorar, então eu não vou desesperar, eu não vou desistir, eu não vou me entregar. Por quê? Porque eu sei, se eu sei, então eu estou seguro nisso. O que eu sei? Que o meu Redentor vive, e se ele vive, ele não morreu, ele não tirou férias, não viajou, ele vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Quando? No momento certo, no momento que ele vier e disser assim: parabéns, você foi provada e aprovada também, você passou pela fornalha da tribulação, mas saiu sem cheiro de fumaça. Aleluia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora, não tem consolo fora da palavra de Deus. Você vai ver as pessoas lá no mundo, você pode ver a diferença, por exemplo, num velório, no enterro. A gente vai no enterro, às vezes por uma questão social, precisa ir, de uma pessoa que a família não conheceu Jesus, não conhece. Ou gritaria, ou choradeira, desespero. Eu vi tantas vezes, e principalmente na hora que vai empurrando o caixão lá para dentro da cova. Aí eu quero ir junto. Ah, mamãe, eu quero, eu vou, me segura, eu quero ir junto. Enquanto estava viva, não dava bola para a pessoa. Mas ali no cemitério é uma palhaçada, não adianta mais. Quer fazer alguma coisa por alguém, faça enquanto está vivo, porque depois de morrer, irmão, nem rezar adianta, acender vela muito menos, que quem está morto não precisa de reza, não precisa de vela, de nada. O que tem que fazer tem que ser aqui. E aí, quem conhece Jesus é que encontra o consolo. Passa pela prova, irmã, dando glória a Deus. Estou passando pela prova dando glória a Deus, é isso mesmo, glória a Deus, porque o meu Redentor vive, e eu sei que Ele está enxugando do meu rosto todas as lágrimas. E aqui ele vai dizer no 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui nós vamos lá para Gálatas, capítulo 5, no verso 23, fala do fruto do Espírito, e está aqui, no Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, e no 23, mansidão. Olha só, Jesus já estava falando isso aqui lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Os que usam de mansidão. E mansidão é hoje um gomo do fruto que é meio difícil da gente conseguir se segurar, porque a velha criatura está lá, ainda lá dentro. Às vezes a velha criatura não morreu, ela está só lá dormindo, está cochilando, e de repente alguém diz alguma coisa e a velha criatura faz e salta de novo, e já sai gritando e agredindo e respondendo e xingando. Aí pronto, a palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Em não havendo lenha, o fogo se apaga. A discussão entre as pessoas muitas vezes se arrasa um casamento, um relacionamento, uma relação entre pai e filho, até uma relação comercial, o que for, por falta de mansidão, de domínio próprio. As pessoas não medem as palavras, não têm o autocontrole, não têm o Espírito Santo dentro de si.
E aí acaba dizendo que não deve, fora de hora, palavras que machucam, ou parte do nosso corpo tão pequena, mas tão difícil de ser domada, é a tal da língua. Pequenininha, da nossa boca pode sair palavras que abençoam, mas também que amaldiçoam. Então ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha, isso tem um significado muito mais profundo. O camarada que é violento, a tendência é ele acabar sendo morto logo em seguida, não é? O cara que é envolvido com briga, com coisa, não vai herdar coisa nenhuma, ele vai ter pouco tempo de vida. Mas os mansos, esses teoricamente teriam longa vida. Sabe viver, saber viver, herdarão a terra, saber se manter com mansidão. Então, bem-aventurados os mansos. No 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem, Deus é justo, justiça, vem de justo, do que é certo. Então, aqueles que têm fome e sede das coisas que são justas e certas. Se eu tenho fome, tenho sede, dá uma ideia de completo, fome e sede, ataca de todos os lados, fome e sede, de justiça. Então, se eu tenho fome disso, é porque eu quero não só para mim, mas eu quero também para os outros. Então, do mesmo jeito que eu quero ser tratado, eu vou tratar as pessoas. Aquilo que é meu, o que não é meu, não é meu. Eu não quero nada que não seja meu. E assim, se o outro age também, por isso, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não vai faltar justiça, principalmente quando ele chegar lá no reino de Deus. Aí é o galardão. Você vai praticar as obras de justiça, que é uma consequência de quem aceitou Jesus, de quem tem o Espírito Santo dentro de si. Ele é salvo pela graça, mas pratica as obras de justiça, porque é uma consequência. Ele tem fome e tem sede de justiça. Bem-aventurados também, está nesse grupo de bem-aventurados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não posso deixar de lembrar aqui da parábola do credor incompassivo. Lembra? O camarada estava devendo e o credor foi lá e cobrou dele. Ele implorou por tudo no mundo, e o outro: tá certo, tá perdoada a tua dívida. Perdoou. E ele saiu, vibrando: poxa, ele me perdoou. Aí ele encontra com outro que devia para ele, e aí ele age completamente o oposto do que tinham agido com ele. Ele pega o outro, esgana o cara, manda prender, dá uma surra, bota na cadeia, acontece. E aí, quando o credor dele sabe, aí vem e cobra dele, reverte tudo. Na verdade, isso é uma parábola, uma alusão que acontece na nossa relação com Deus. É interessante, como muitas vezes nós queremos que as pessoas usem de misericórdia com a gente, que tenham misericórdia de nós, que tenham compreensão, que entendam os nossos problemas, que a pessoa entenda a nossa dificuldade. Mas quando se inverte as posições, e que eu estou numa posição de usar de misericórdia, de compreensão com outra pessoa, eu não uso. E aí? Quando é para mim, eu quero. Quando é para fazer para os outros, eu não faço. E com Deus, eu quero que Deus me perdoe. E Deus é misericordioso. Suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. A misericórdia de Deus, toda manhã, Ele está ali disposto a ter essa compaixão da gente. Mas e por que nós não somos assim com os nossos irmãos muitas vezes? Nos agarramos ali numa posição, nos seguramos ali num ponto de vista, e rompemos relações, saímos da igreja, não falamos mais com o irmão, às vezes vai espremer para ver o que foi que provocou aquilo. É uma grande besteira, uma bobagem, que com um sorriso, um tapinha nas costas, tinha passado, tinha ficado por nada.
mas o orgulho não deixa, as pessoas se seguram naquilo ali. Agora, quando se trata de querer ter compreensão para si, quer ter. Agora, quando é para ter compreensão com os outros, não. A mesma coisa é a nossa relação com Deus. O tempo inteiro a gente está aí, à mercê da misericórdia do Senhor. E se nós queremos a misericórdia de Deus para a nossa vida, por que nós não somos misericordiosos com as pessoas? Pense bem isso aí, isso é um negócio sério. Faça uma análise agora. Deus está perguntando para você o que foi que você pegou e poderia ter sido mais compreensivo e foi egoísta, ou então foi muito exigente, cobrou demais da pessoa, mais do que você sabia que ela poderia fazer, tanta coisa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso aí é a lei da semeadura e da colheita. Se eu estou plantando misericórdia, eu vou colher também misericórdia. Se não dos homens, mas com certeza de Deus virá. E dos homens eu espero tudo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem, aqui ele está dizendo que sem a santificação ninguém verá o rosto do Senhor. Aqui ele está dizendo que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Por isso ele diz: bem-aventurados os limpos de coração. Se o coração está sujo, está com pecado. Se está com pecado, está separado de Deus. Se está separado de Deus, não vai ver ao Senhor. Então, por isso, vamos manter limpo o nosso coração. Como é que está o seu coração? Está limpo? Como é que está? Ou tem umas manchinhas, ou tem um compartimentozinho secreto lá que está fechado. Não abre, não mexe nisso aí, deixa ela guardado. Isso não. No demais, eu sou o doutor Santidade, mas nisso aqui não quero, nem falo nisso. Tem algum compartimento fechado lá? Pode ter para mim, até para você fazendo de conta que não existe, mas Deus está vendo que tem aqueles sentimentos, algo ali que ainda precisa ser limpo. Irmão, não dá para dizer que a minha camisa está limpa se eu tiver com uma mancha aqui assim. E é impressionante como, se eu tiver com uma mancha aqui, se derramar café ou Coca-Cola aqui na camisa, a primeira coisa que você vai notar na minha camisa é a mancha de Coca-Cola. É ou não é? O resto da camisa está toda limpa, mas tem uma manchinha aqui. A pessoa bota o olho na mancha. É interessante. Talvez a gente age assim também quando olha para a vida dos outros. Não olha o tanto que tem de parte branca, fica procurando uma coisinha preta. Agora, nós não somos Deus. Perante Deus, a nossa cartolina, irmão, precisa estar toda branca, sem essa manchinha. Se tiver, já está fazendo separação, porque não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado para Deus. Ele diz aqui: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador, esta qualidade, como nós precisamos de pacificadores, porque muitas vezes o que mais nós encontramos é pessoas que está vendo começar um foguinho e traz logo uma garrafa de gasolina para jogar, que gasolina prende mais rápido, para ver o fogo crepitar. Por que não traz um balde de terra e joga ali em cima para apagar o fogo? Isso seria o pacificador. Infelizmente, nas relações humanas, nas pessoas que ainda precisam ser tratados pela palavra de Deus, o que muito se encontra são pessoas que vêm só atiçar. Irmão falando do irmão para o outro, irmão criticando, fazendo fofoca, colocando sentimentos negativos no coração do irmão, que faz a pessoa depois se desanimar, acabar não tendo nem vontade de vir para a igreja. Quem está por trás disso é Satanás, que quer afastar a pessoa do caminho do Senhor. Pessoas que dão brecha para Satanás agir é que agem dessa forma, em vez de pacificar. Eu vou dar um exemplo.
Você vê uma irmã aí chateada com outra irmã, porque na cantina a irmã falou não sei o quê. Aí você chega e diz assim: ô irmã, vem cá, se zangue não, olha, dê o desconto. A coitada da irmã ali, ela está tão atribulada, ela passou um dia tão difícil, a semana dela está difícil. E depois você conversa com ela ali, vai ver que ela não teve essa intenção de ferir você. Talvez você tenha entendido errado. E a pessoa diz: tá certo. Mas não, na maioria das vezes, e foi. E ela disse isso. Não se poderia esperar outra coisa mesmo. Eu no teu lugar eu fazia não sei o que. Pronto. Cadê a pacificadora aí? E como se encontra gente assim, irmão? Estou mentindo, irmã? Eu estou mentindo? Somos todos doentes, em tratamento. Não alcançamos ainda a plenitude. Só alcançaremos, se alcançarmos, no dia que Jesus nos chamar ou que Ele vier para buscar a sua igreja. Enquanto isso, vamos aprender com a palavra, porque tem sim, a gente vê quase todo dia acontecer, aqui e acolá, por onde se anda, que vê mais um conversando, falou o nome do irmão, é difícil ver falar coisa boa, é só coisa para procurar, para jogar a pessoa, o desânimo contra a igreja. E é os últimos tempos mesmo, para tirar quem já está dentro e para impedir quem quer chegar. Palavra de desânimo é só que você vai ouvir, palavra de estímulo para briga. Por isso, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa linda, porque o que vem para atiçar, para fazer contenda, é filho do cão, é filho do diabo, quem joga irmão contra irmão, porque isso são obras da carne. Está lá em Gálatas 5:21, ira, contenda, dissensão, obras da carne. Obra da carne é coisa do diabo, quem faz isso é filho do diabo. Agora, os pacificadores, que entram para acalmar, para ajeitar, para ajudar, esses são chamados filhos de Deus. Aleluia. O 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguição, quanta perseguição existe por causa da justiça. Você está sendo perseguido porque quer seguir o caminho reto, e aí levanta a perseguição de onde você menos espera, e principalmente dentro de casa. Quando a Adalmira se converteu, pensa que eu me levantei para perseguir minha mulher, porque ela queria ser crente e eu odiava os crentes. Como eu persegui a Adalmira, saí de casa, ameacei ela, só não bati nela, mas eu fiz, pintei, bordei. Não era eu acredito, era quem estava por trás de mim, que veio para roubar, matar e destruir, como está lá em João 10:10 na parte A. Roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz, e ela se segurou nesta palavra, que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não vá perder a sua salvação não por causa de perseguição. É entrando por aqui, saindo por ali. Coloque na mão do Senhor: Senhor, está me perseguindo, mas está na tua mão, Senhor. O Senhor é justo e misericordioso, o Senhor toma conta, porque a vingança é dele, não é nossa não. Entregue na mão do Senhor. Você tem convicção de que você não está fazendo nada errado? Você tem convicção que está vindo buscar conforto, está vindo buscar luz para a sua casa? Leve esta luz, mesmo que as trevas ainda estejam lá, mas você vai brilhar dentro da sua casa, e o diabo não vai aguentar tanta luz e vai bater em retirada. Um dia, teu Redentor que vive vai se levantar e vai te dar vitória. E aleluia. Por isso hoje, eu e minha família servimos ao Senhor. Está aí, ó. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ele diz mais no 11: bem-aventurados sois quando por minha causa. Quem está dizendo isso? Jesus. Então, quando pela minha causa, quando por mim, Jesus, vos injuriarem. O que é injúria? São acusações mais injustas, são acusações que não têm cabimento, que não têm procedência, calúnia,
E como sai calúnia, injúria, e vos perseguirem. Tem gente que persegue no emprego, patrão perseguindo, eu mesmo, meu Deus, ainda bem que eu agradeço a Deus que Ele diz que os pecados anteriores estão no mar do esquecimento, e Ele não vai lá remexer, porque se fosse remexer, meus irmãos, eu não sei o que seria de mim. Eu me valia da minha posição de gerente no banco para perseguir os crentes. Eu era um Saulo de Tarso, respeitadas as proporções. Se eu soubesse que a pessoa era crente, eu perseguia, infernizava a vida daquela pessoa. Eu era espírita, e os coitadinhos ainda vinham pregar para mim. E aí que eu ficava irado. E perseguia mesmo. E maltratava. Me valia da minha condição de gerente. O coitado tinha que fazer. Eu senti um prazer imenso quando eu peguei que ele tinha roubado. Um crente que dá mau testemunho, né? Esse era um que dava mau testemunho. Vivia com a Bíblia, pregava, trabalhava do meu lado. E descobrimos lá que estava havendo um desfalque, e eu fui rastrear. Quando peguei era ele. Mas a minha alegria de ter pego o crente foi multiplicada por 1000 do que se tivesse sido um ímpio. Ali para mim foi uma vitória estrondosa, né? Era a vitória de Satanás contra um servo, que na verdade ele caiu. O menino teve um momento de fraqueza, não precisava ter feito aquilo, mas eu persegui. Teve um rapaz, Samuel, menino bom, não sei que fim levou, ele continua no banco, mas eu judiei muito desse Samuel, novo rapaz, e ele firme. Ele não se dobrava. Eu era o gerente, dizia as coisas com ele, ele fazia era calar e ficava chorando, parado. E eu esculhambava com ele, e ele só fazia chorar. Mas eu sei que um dia eu vou encontrar Samuel. Se não for aqui na terra, vai ser lá no céu, e eu vou pedir perdão para ele. Mas hoje que eu conheço a palavra, eu sei quem estava por trás de mim, perseguindo, e coloca mesmo. E na verdade esse rapaz que era colocado à prova, ele saiu-se bem. Esse foi aprovado, e o outro não foi. O outro caiu, roubou, deu um desfalque, foi para a rua, enxovalhou o nome do Senhor, o Evangelho, tudo, quando foi para a rua. Mas por que é que ele diz que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós? Tem gente que está fazendo isso com você, estão lhe perseguindo por causa de Jesus, estão lhe injuriando, estão maltratando, estão dizendo as coisas. Olha, essa palavra é para você. Deus está te confortando, está te consolando. Olha, filho meu, filha minha, acalma teu coração, acalma, porque você é bem-aventurado, porque essa perseguição é por causa do meu nome. No verso 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aqui pode ter sofrimento, perseguição, injúria, injustiça. Quem tem os pés firmados na rocha que é Jesus, que está seguro na palavra, irmão, não olha para essas coisas não dá bola para isso, não se deixa levar por isso não. Acredita que grande é o galardão nos céus. Você, se estiver agradando o homem, não vai estar agradando a Deus. Então prefira agradar a Deus, porque é dele que vem o galardão. E ele diz: pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Olha, para esta palavra chegar até aqui, muitos, milhares e milhares pagaram com seu sangue, com suas vidas, para que essa palavra fosse preservada e chegasse até nós, antes que fossem até escritas e registradas. Perseguiram e mataram os profetas. Por que nós vamos querer ter um tratamento diferente do que deram aos profetas? Todos aqueles que estão anunciando o reino de Deus são inimigos de Satanás, e ele vai usar os seus filhos, os filhos de Satanás,
para nos perseguir, para nos injuriar, para dizer as coisas. Mas nós vamos firme e forte, olhando para Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque Ele é um Deus amoroso, é um Deus galardoador, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus abençoador, é o Deus da provisão. Ele é o Deus que diz que nós somos bem-aventurados quando cumprimos a sua palavra. Eu sou bem-aventurado. Eu sou. Você é um bem-aventurado? Se ainda não é, procure se enquadrar e sinta-se bem-aventurado, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Programa Momentos com Jesus. Não dá pra disfarçar, é claro em meu olhar. Estou ferido e vim aqui. Pensar que eu te deixei, como eu me enganei, agora eu sei. Eu vim aqui chorar, talvez desabafar, mas uma chance eu vim buscar. Eu me arrependo por não tentar me dar a chance de te deixar conversar comigo. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Errei quando escolhi andar sem segurança em tuas mãos, Senhor. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Sei que posso esperar benignidade do teu coração, Senhor Jesus. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Errei quando escolhi andar sem segurar em tuas mãos, Senhor. Nunca mais te deixarei, meu mestre. O Senhor jamais de mim se esquece. Sei que posso esperar benignidade do teu coração, Senhor Jesus. Programa Momentos com Jesus.